Alô, está entrando no ar o programa Clube Comari. Hoje vocês vão curtir um pouquinho da Assembleia Geral de Prestação de Contas do Clube Comari no primeiro ano do presidente Leandro Braga. Aproveitando o embalo e colocando para você a agenda do Clube Comari. Domingo, dia 1º, tem a feijoada do Rola no Samba, maravilhoso. Eu digo sempre que é a abertura oficial do Carnaval no Clube Comari. Lembra da Micaré Terê? Pois é, sábado, dia 7, tem Micaré Terê aqui no Clube Comari. Você não pode perder e tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha na agenda do Carnaval no Clube Comari. Tem o Concentra Mas Não Sai, tem o Rola no Samba no domingo de Carnaval saindo, indo até a Praça do Alto e voltando, animando o Clube Comari, matinê e muito mais. Bem, está entrando no ar o programa Clube Comari. Bem, agora vou bater um papo com o diretor financeiro do Clube Comari, Elísio. Hoje é um dia muito importante, né? Porque é um dia de prestação de contas para sócios, para todo mundo do clube, né, Elísio? É verdade, um dia muito importante, o dia da prestação de contas do nosso primeiro período, né? Primeiro período, é isso Vai mesmo. vão ser aí 3 anos e a nossa prestação de contas, né? A primeira prestação de contas para o sócio. E é com muita satisfação, né, que eu, como diretor financeiro, chego aqui hoje para apresentar uma boa notícia para o sócio. Oh, que Que bom. nós estamos fechando aí esse período com superávit na faixa aí de 1.500, 1.500.000, né, reais em caixa e fazendo as obras todas que vocês têm observado aí no clube, né? Foram muitas realizações. Você mesmo nos acompanhou aí nas festividades aí de encerramento do ano, né? Onde o Leandro apresentou um vídeo, né? Até você nos ajudou, foi muita cordialidade da sua parte, nos ajudou com esse vídeo, onde a gente apresentou aí todas as realizações, né, da diretoria nesse período aí de praticamente 10 meses, né? 10, 11 meses, e com muito sucesso, né? A gente, né, acredita demais nessa nosso trabalho, porque fazer tudo que a gente conseguiu fazer e ainda com superávit, com a ajuda de toda a nossa diretoria, todos os membros do Conselho Fiscal, Deliberativo, da Comissão de Sindicância e do próprio associado. Sim, O tá sempre próprio presente, associado, né? que está presente, o associado que nos ajuda com sugestões, o associado que nos ajuda cobrando. Olha, precisamos disso, aquilo, e a gente entende, né, que é necessário fazer, porque às vezes a gente acha que não é necessário e o associado nos dá uma sugestão importante. Então, cara, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, voltado para o associado, para o sócio, né, e é uma satisfação muito grande. Hoje é a prestação de contas, eu acredito que a gente vai ter, né, não vai ter problema nenhum, mas estamos aqui à disposição do nosso, né, quadro social para esclarecer qualquer dúvida, explicar todo o nosso trabalho, né? Enfim, é isso. E as obras estão sendo realizadas aí. Agora a gente está apresentando umas obras que são mais vistas, né? Sim. A obra do campo, né, a obra nova, a reforma da quadra do ginásio, né, que está em andamento. E a gente tem aí pela frente, esse ano, alguns desafios, né? Que é a reforma também ali dos vestiários principais do clube, a troca daquele piso que está muito desgastado. Sim. Nós temos que mexer nesse telhado aqui que está, né, precisando do salão principal, que, né, precisa de uma reforma. Enfim, tem muita coisa ainda pela frente, né? E a gente vai tentar entregar esse clube, né, no final aí da nossa administração, bem melhor para o associado. Eu costumo dizer redondinho e enxuto, né? Redondinho e enxuto, né? Que é o mais importante. Isso aí. Elisa, parabéns a vocês, parabéns a todos, né? Obrigado. Porque, na realidade, um ano está fazendo agora em fevereiro, né? Então vamos dizer assim. Nós começamos a partir de 1º de fevereiro. De fevereiro, né? E agora em fevereiro vai fazer um ano que a gente está à frente do clube. Legal. E para você que é sócio do clube, como você mesmo disse, às vezes o sócio tem uma ideia, uma coisa que às vezes passa despercebido, né? Pela direção, tudo, e de repente o sócio fala, pô, o que você acha daquilo ali? A pessoa olha, né? Vocês diretores, pô, que excelente ideia, vamos levar para o conselho, vamos ver o que dá para fazer e fazer. É importante o sócio participar também. Sim, a participação do sócio é fundamental. Tá? As críticas vão existir e a gente tem que saber trabalhar, né,
com elas, porque também nós não vamos agradar a todos, né? E as sugestões são sempre bem-vindas. À medida que a gente puder atender, né, todas as sugestões do nosso quadro associativo vão ser atendidas, né? Estamos aí para trabalhar para o sócio. Né? A nossa administração é voltada única e exclusivamente para o bem-estar da coletividade. Né? E sempre, lógico, visando o bem-estar de todos. Sim. Não, né, às vezes só, por que não fez? Porque vai atender uma minoria. Sim. Então, às vezes não é interessante nesse sentido. Mas sempre que a gente observa que for uma sugestão ou até uma crítica, mas que vai melhorar para um todo, a gente tem que procurar rever e atender, que é muito importante. Querido, muito obrigado. Parabéns, esse um ano aí no comando aí, dessa parte tão importante que é o financeiro do Clube Comaria. Importante lembrar, é trabalhoso. Não sai daí não, que tem mais um pouquinho do programa Clube Comaria. Informamos aos presentes o relatório referente ao exame de contas de janeiro a dezembro de 2025, apresentados pela diretoria executiva do Clube Comaria, em atendimento ao que dispõe a letra A do artigo 30 do Estatuto em vigor, consubstanciado nos pontos discriminados a seguir. Material examinado. Serviram de base para a verificação e exame os seguintes elementos: diário geral estruturado sobre a forma eletrônica, livro razão contábil, demonstrativos financeiros, registros contábeis, documentação geral. Considerações preliminares. Foi prestada maior ênfase aos aspectos contábeis, financeiros, econômicos e patrimoniais, bem como à consistência dos números. Sempre que suscitadas quaisquer dúvidas, sempre fomos atendidos pela diretoria executiva, com a maior presteza e boa vontade para dirigi-los. Registros contábeis. O Grupo Comaria mantém, na devida ordem, os seus registros e inscrições nas áreas federal, estadual, municipal e demais órgãos correlatos. A documentação apresenta-se revestida de autenticidade, oferecendo o necessário respaldo de legitimidade aos registros contábeis. Balanço patrimonial. Balancetes analíticos, demonstrações de resultado e balanços sintéticos de janeiro a dezembro de 2025. Situação financeira. O clube se encontra em dia com todas as suas obrigações sociais, apresentando razoável índice de liquidez em relação à receita social. Considerações finais. Assim exposto, este Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data, concluiu por unanimidade que as contas referentes ao período de janeiro a dezembro de 2025 apresentam-se consistentes, podendo ser apreciadas pelos poderes estatutários e órgãos superiores. Colocamos-nos à inteira disposição de Vossa Senhoria e demais membros do Conselho Deliberativo para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Sem mais, para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de distinta consideração. Assim, Rodrigo de Oliveira Medeiros, presidente do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Deliberativo, para o presidente executivo, ilustríssimo senhor Leandro Oliveira Braga. Na reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 19 de janeiro de 2026, foi deliberado e aprovado o seguinte assunto: as contas de janeiro a dezembro de 2025 foram referendadas pelo Conselho Deliberativo. Assina Leonardo Lopes Leão. Está em votação o parecer de aprovação de contas. Os que concordam permaneçam como estão. Não havendo abstenções, precisa ser aprovado. Agora eu vou bater um papo com o Everton. Everton, importantíssimo demais a reunião hoje aqui, né? Prestação de contas aprovada 100%. A gente já esperava que fosse alguma coisa nesse sentido, porque, bom, a gente tenta fazer tudo que a gente vem fazendo, tudo com muita transparência, tentando divulgar o máximo possível para os associados, tudo que a gente vem fazendo, né? A gente tem alguns pontos de melhoria, a gente sabe disso. A gente vai aperfeiçoar em nosso sistema de comunicação, mas a gente não tinha expectativa de ter alguma divergência que pudesse comprometer o resultado final dessa Assembleia. E foi legal que hoje a Assembleia sempre, como disse o próprio presidente na própria Assembleia, geralmente ano passado, ano retrasado, vem sempre um número muito pequeno. Hoje veio um pouco a mais e sempre teve aquele bate-papo saudável, né? Um tira uma dúvida daqui, o outro tira dali, e assim vai, né? Faz parte do clube, né?
Hoje foi uma assembleia meio focada na questão de Rio das Ostras, né? Rio das Ostras vem sendo realmente um tema de polêmica, né? Que algumas pessoas interessadas na manutenção do clube de Rio das Ostras, elas estão se sentindo incomodadas porque elas têm seus interesses próprios, né? Tem casas na localidade, elas têm interesse que mantenha aquele patrimônio aberto porque eles usufruem. Só que, assim, para o tema da Assembleia, a Assembleia é para discussão de contas do Comari, né? Então, o ideal seria que a gente tivesse discutido, olha, nós tivemos arrecadação de tanto, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo de manutenção do clube, coisa nesse sentido, para justificar toda aquela receita que nós tivemos durante o ano, o que nós estamos fazendo com ela, né? Quer dizer, nesse sentido, a gente não abordou isso durante as reuniões, né? Focou muito em Rio das Ostras. De um certo ponto, foi bom, porque ninguém questiona essa questão, né? Ninguém questiona isso, então tá tudo certo do ponto de vista administrativo do clube. Né? Gera essa polêmica de Rio das Ostras, mas eu acho que a gente está fazendo uma administração voltada para a coletividade. Leandro Braga falou nesse sentido, ele está perfeito. A gente, como administrador, a gente tem que considerar os anseios da coletividade, não os anseios individuais. Sim. Em Rio das Ostras, nós temos lá 22 pessoas que eventualmente frequentam aquele clube. Né? Então, como administrador, e a gente entendendo que o repasse de R$50 mil todos os meses para Rio das Ostras não é justificado pela presença eventual de 22 associados, então a gente decidiu nesse sentido seguir todo o regulamento do nosso estatuto e fazer uma decisão nesse sentido para o arrendamento. E esse arrendamento vai trazer grande benefício para o clube. Eu vou evitar de enviar R$50 mil para lá. Sim. E vou também retornar com o valor do arrendamento. E com a manutenção lá em dia. E com tudo tranquilo. Então, o que vai acontecer? Para os cofres do clube, são R$75 mil em média por mês. Né? Nós tivemos agora, nos meses de outubro, novembro e dezembro, que mandar recursos fortes para lá. Foram 77 mil em outubro, 102 mil em novembro e 120 mil em dezembro. Tudo bem, nós temos as rescisões que nós fizemos lá, essas coisas todas, mas é muito dinheiro. Se você somar todos esses 3 meses, dá quase R$300 mil, né, que a gente está disponibilizando para Rio das Ostras. E são recursos que eram para estar sendo aplicados aqui dentro. Nós pegamos o clube aqui, segundo o nosso administrador, tinham 51 pontos de manutenção do clube para ser feito. Conserto de telhados, né, reforma de quadra, telhado aqui do salão social, telhado da quadra. Então nós temos diversos pontos que necessitavam manutenção e a gente não tinha os recursos. Hoje, com a nossa administração, a gente está juntando esses recursos e está tendo condições de fazer essas manutenções necessárias e estão trazendo o clube aí para uma realidade bastante agradável. Bacana, querido. Parabéns, um ano de administração de vocês. O principal, as contas fechou, tudo aprovado e com um bom fluxo de caixa, que é o melhor ainda, né? Porque às vezes aprova, mas bateu 0-0, não foi bom para ninguém, né? Mas foi com uma boa goleada, né? É verdade. Eu acho que assim, administrativamente, essa diretoria, ela é uma diretoria que não é omissa, ela está fazendo tudo o que tem que ser feito para o bem da coletividade. E nesse ponto eu fico feliz de estar participando desse grupo que está administrando o Comari nesse período de 3 anos. Aí. Obrigado, querido. Não sai daí não, que tem mais programa Clube Comari. Bem, para encerrar o programa, vamos bater um papo com o presidente executivo do Clube Comari, Leandro Braga. Reunião, ótima prestação de contas, 100% aprovada e o melhor de tudo, com dinheiro em caixa. É verdade. Nós estamos fazendo quase um ano da nossa administração, vai fazer agora em fevereiro. E nós tivemos aprovação de contas, como também já é de praxe. Né? Na verdade, o Clube Comari ele funciona muito bem. Né? Os seus órgãos competentes, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Conselho de Sindicância, eles estão sempre homogêneos e estão sempre atuantes. Então, em razão disso, a gente fica bem tranquilo com relação a esse tipo de assunto, que essa matéria, sempre quando é deduzida, é sempre aprovada dentro dessa forma. E é importante lembrar que o clube está em obras. Teve muitas obras ano passado, né? Foi até um vídeo da última entrevista que eu fiz contigo. Agora o ginásio, a quadra está sendo reformada, sempre em manutenção, engrenagem andando, né? Sim, na verdade, é aquilo que a gente havia falado no início da nossa gestão.
a gente tinha que pontuar primeiro a readequação das despesas do Clube Comari, né? Nós tivemos que readequar a folha de funcionários, nós tivemos que readequar algumas despesas que estavam sendo, no nosso entendimento, não necessárias, né? A subutilização de Rio das Ostras e o custeio de Rio das Ostras, que isso é uma matéria que é sempre vinculada, né? Sempre ventilada em toda reunião, ou sempre é um assunto, por que Rio das Ostras vai ser encerrada a atividade Rio das Ostras? Que foi até comentado hoje aqui. Sim, novamente, eu estava exatamente trazendo isso, porque houve agora, né, ao final dessa Assembleia, em assuntos gerais, novamente trazido à baila esse problema de Rio das Ostras. Nós vamos pontuar novamente que Rio das Ostras é deficitário. Ele nunca foi superavitário. Ou seja, a gente, quando eu digo a gente, é sede principal, sede Teresópolis, é que absorve os custos de Rio das Ostras. Não totalmente, eles têm a sua arrecadação lá, mas uma grande parte desse custo é por nós custeados, que hoje envolve por volta de 50, 60 mil reais, ou seja, anualmente 720 mil reais. Sim. Imagina que nós poderíamos realizar dentro da nossa sede principal em Teresópolis, aí sim que é utilizado pela coletividade, que eu volto novamente a pontuar que 22 associados é que tem essa utilização da sede de Rio das Ostras. Isso eu não estou falando assim aleatoriamente. Nós pedimos lá na própria sede que fizesse, durante o ano passado, qual seria a utilização pelos associados proprietários. Não estou falando de sócio-contribuinte. Sócio-contribuinte é contribuinte, ele não é proprietário. E aí nós chegamos a um número de 22 associados, que equivale a menos de 1% de toda a coletividade de associados do Clube Comari. Ou seja, nós estamos jogando fora 60 mil reais. Não estou desmerecendo esses 22 associados, mas eu acredito eles, se são empresários ou se conhecem de matemática, sabem que 60 mil reais utilizados na sede de Rio das Ostras, se revertidos para a sede aqui de Teresópolis, que eles também devem utilizar, sabem que nós vamos poder realizar obras necessárias e até mesmo úteis para a coletividade, em detrimento de somente manter uma sede aberta, com muito pouco uso, porque eles não vão nem durante a semana praticamente. Isso é usual de certas datas extemporâneas. Tá bom? Entendi. Bem, é perfeito demais, a reunião hoje foi maravilhosa. Agora, lembrando, o clube está em pleno vapor, carnaval chegando agora, vai ter o bloco do rolo, a feijoada, carnaval, matinê, micareterê, tudo no Clube Comari. Sim, foi uma outra coisa pontuada aqui, né, que a gente foi solicitado à diretoria executiva que formalize uma veiculação melhor em mídias, que nós estamos fazendo agora, exatamente nesse sentido, e isso eu me comprometi que a gente possa veicular cada vez mais para dar conhecimento prévio à coletividade de tudo aquilo que vai ser realizado dentro do Clube Comari. Porque a pessoa realmente tem essa alternativa de querer comparecer ou não, mas para isso ela tem que saber previamente. Então isso realmente a gente vai pontuar, como você está pontuando agora. É importante a você que quer sempre ficar ligado no Clube Comari, além da secretaria, mas às vezes você não vem aqui, tem sempre o site do Clube Comari, que você pode ir lá, tem tudo, tem as redes sociais, né? O Instagram oficial do Clube Comari, tudo isso lá. Mas claro que toda ideia do sócio é sempre muito bem-vinda. Sim, toda ideia é ideia. Pode ser que não seja colocada em prática por alguns problemas, ou às vezes até a ideia... Nesse momento não é útil? Nesse momento não é útil, ou aquela ideia da forma como foi formulada, às vezes também não é próprio para aquele segmento. Mas é uma ideia, e eu acho que a pessoa se sente prestigiada de poder tentar contribuir com as suas ideias ou com uma ação em favor daquilo que ele gosta. E o Clube Comari, é isso que vocês têm que entender. Você tem que gostar do Clube Comari. A gente não pode pensar pessoalmente. Pontuei isso hoje aqui na reunião. As pessoas às vezes vêm pensando somente naquilo que interessa a elas. Isso daqui é uma coletividade, você tem que pensar na coletividade. Então, em razão disso, eu sempre solicito a todos que antes de fazer a reclamação, pense que aquilo está sendo utilizado em prol dela também. Tá?
Bom, é o que a gente sempre fala, né? Nada é sempre eterno e também não vou agradar a todos. Então, em razão disso, eu só penso que o que nós realizamos nesse primeiro ano deu certo. Sim. Tanto deu certo que nós estamos já com um cronograma daquilo que nós pretendemos realizar e vamos realizar. E espero realmente que a gente possa agradar a muitos e não a tão poucos. É isso mesmo. Presidente, primeiro ano, tem mais 2 pela frente. Né? Para você que está ligado no Clube Cumari, entra nas redes sociais, procura saber. Carnaval é aqui no Clube Cumari. Mais uma vez, obrigado, presidente. Estaremos sempre juntos, temos mais 2 anos pela frente e, como eu sempre digo, eu estou presidente, eu não sou presidente.